Olá, bem-vindo na sala de yoga, sou o Léo Cordeiro. Se você está vendo pela primeira vez esse vídeo, eu já conduzi algumas aulas aqui no canal TV Rio. Tem também essas aulas gravadas lá no canal Aula de Yoga Online no YouTube, que você pode acompanhar. Se quiser praticar agora comigo, você só precisa de um espaço em que possa se deitar e, portanto, alguma coisa também para forrar o chão. Se tiver esse tapete que é mais apropriado para a prática de yoga, próprio para isso, melhor ainda. Porque nós podemos apoiar os joelhos no chão, ou mesmo a mão dobrada, e esse tapetinho, esse material, né, feito para isso, ele protege um pouco melhor, é um pouco mais confortável. Como podem ver, estou com um pouco de frio, usando um pouco de abrigo, né? Eu moro em Barcelona, na Europa, e estamos nessa transição de tempo, bom, no Brasil também, né, nessa época do ano, os climas ficam meio que similares, porque a Terra está num ponto em que recebe uma quantidade de luz e calor muito similar em ambos os hemisférios. Mas aqui por enquanto faz frio, alguns dias menos, outros mais, e hoje eu precisei de um pouquinho mais de proteção. Bom, falando isso, né, ou melhor, parando por aqui, nós vamos para a nossa prática então. Coloque as pernas cruzadas, preferencialmente, ou melhor, deve ser os homens com o pé esquerdo próximo ao períneo, as mulheres com o pé direito próximo ao períneo. E as mãos apoiadas uma sobre a outra, os homens com a mão direita em cima da esquerda, as mulheres com a esquerda em cima da direita. Isso tem a ver com a polaridade que produz um efeito muito forte e importante em nosso corpo durante as técnicas. Precisamos levar isso muito a sério. Então, agora sentado com as costas bem estendidas, deixando os braços bem relaxados, feche os olhos. E aí comece a levar a atenção agora da pele para dentro. Perceba o seu corpo, perceba a sua respiração. Faça respirações mais conscientes, enchendo bem os pulmões. Quando soltar o ar, relaxe ombros e braços. A coluna continua bem estendida. Com o tempo de prática, basta você colocar as mãos nessa posição e entrar automaticamente no estado de concentração. A intenção agora é trazer atenção ao momento presente para que possamos desfrutar dos efeitos de todas as técnicas que vamos fazer. Abrindo os olhos, passe as mãos sobre os joelhos, polegar com o indicador conectados, os demais dedos estendidos, as palmas voltadas para cima. Durante o dia, as palmas ficam voltadas para cima. Se você praticar durante a noite, as palmas ficam voltadas para baixo. No yoga, tudo tem uma explicação energética. Algumas são mais figurativas, simbólicas, outras são mais técnicas. Não era bem essa palavra que eu queria usar agora, mas que estimulam, que influenciam de verdade em nosso corpo. Palmas voltadas para cima, outra vez com os olhos fechados, leve a sua atenção ao abdômen. Comece a inspirar projetando o abdômen para fora. Soltar o ar. Quando soltar o ar, contrai o abdômen. Ao inspirar, projeta o abdômen. Ao expirar, contrai. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. E agora comece a acelerar. Mantenha um ritmo que seja estável, pode ser ainda bem devagar, mas a atenção fica voltada somente ao abdômen. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. Um detalhe enquanto você mantém essa técnica respiratória, que é bastante curta e mais acelerada do que o normal. Temos que fazer sempre sentado ou deitado, porque pode causar tontura. Se isso acontecer, não tem nenhum problema, é normal. Por essa razão, fazemos sempre sentado ou deitado para evitar acidentes. Se ficarmos tontos, podemos cair. Se estamos sentados, não fará nenhum dano.
espero que não aconteça com ninguém. Se você já tem históricos de problemas com respiração, com hiperoxigenação, hiperventilação, então não faça essa técnica. Comece a desacelerar, comece a fazer respirações mais profundas, enchendo mais os pulmões. Até voltar a respirar profundamente, utilizando as 3 fases, parte baixa, média e alta. Quando o ar entrar, preenchendo primeiro a parte baixa, depois a parte média, por último a parte alta. E quando soltar o ar, esvaziando primeiro a parte alta, depois a parte média e por último a parte baixa, contraindo o abdômen. Mantenha a respiração normal e prepare-se para um ciclo mais de respiração rápida. Concentração no abdômen, contraindo o abdômen para expulsar o ar dos pulmões. Continue mais alguns instantes, concentração, consciente no seu abdômen, contraindo o abdômen para expulsar o ar dos pulmões. Últimos 10 segundos. Respiração estável, ritmo estável, é uma respiração curta, rápida. Agora comece a desacelerar gradativamente, até voltar a respirar normalmente, enchendo mais os pulmões. Inspiração e expiração sem pressa, utilizando o máximo da sua capacidade pulmonar. Mantenha a respiração assim normal. Essa técnica de respiração rápida, acelerada, quanto mais rápido melhor. Você vai produzir uma hiperventilação no seu organismo, no cérebro. Então, é uma técnica que quando você precisar de executar alguma atividade que exija raciocínio rápido, alguma prova, algum trabalho, qualquer coisa que precise de raciocínio rápido, este é um bom exercício, porque isso hiperventila o cérebro. Quando você também estiver um pouquinho mais desanimado, sem energia, perdendo gás durante alguma atividade que exija esforço, mesmo que seja mental, pare por alguns instantes, faça essa respiração, que as coisas melhoram. É como recarregar um pouco mais as baterias. Vamos mais alguns segundinhos, mais 30 segundos. Tente fazer agora mais rápido, a respiração mais curta e mais acelerada, só no abdômen. Concentração em força só no abdômen. Continue, só mais alguns segundos. Outra vez, últimos 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Comece a finalizar. Gradativamente. Interrompa gradativamente. Não pare de uma só vez. Até voltar a fazer respirações profundas outra vez. Até encher bem os pulmões. E aí mantenha a respiração normal. Nas aulas, como os alunos já estão praticando há mais tempo, já têm mais experiência com a técnica respiratória, e também porque já acompanhei muitas vezes bem de perto, nós costumamos fazer também retenções, com os pulmões vazios, com os pulmões cheios. Podemos treinar isso nas próximas aulas, ok? De momento vamos ficar por aqui e já vamos passar às posições físicas, ao Anga Asana. Para isso, coloque-se de pé. Tente subir sem a ajuda das mãos. E aí vamos começar com uma técnica de equilíbrio. Gire o seu pé esquerdo para a lateral. Busque um ponto de referência e comece a baixar o tronco e elevar a perna. As duas pernas bem estendidas. Os dois joelhos bem estendidos. Busque a máxima estabilidade. Vamos ficar poucos segundos de permanência. Chegue no seu ponto máximo, deixe a posição mais bonita que você puder, como se estivesse posando para uma foto.
E aí comece a retornar. E vamos compensar. Gire o pé direito para o outro lado. E aí comece também a baixar o tronco, ao mesmo tempo que você eleva a perna esquerda. As duas pernas bem estendidas. Coluna bem estendida, os braços em qualquer variação. Pode movimentar os braços como quiser, de uma forma que te ajude a manter a estabilidade. Já chegamos ao ponto máximo e retornamos. Agora separe os pés, mais ou menos 5 palmos. Pode até medir, tirar a medida entre eles, para certificar que eles realmente estão 5 palmos, no mínimo. Os meus pés estão um pouco mais separados, mas é no mínimo 5 palmos. Tira o pé esquerdo outra vez, as mãos apoiadas no joelho, eleve outro pé atrás. E aí a perna de trás bem estendida, aqui está com as mãos apoiadas, fica flexionada. Estamos trabalhando um pouco de retroflexão, abertura pélvica, intensificar a abertura pélvica, baixe mais os quadris. Se você observar o ângulo, das minhas pernas, a linha das minhas pernas, do meu pé até meu joelho, quase uma linha reta. Se eu estendesse a perna agora aqui para cima, eu teria uma abertura pélvica completa. Voltamos, subimos. Estamos fazendo pouco tempo de permanência. Já vamos compensar. Não precisamos compensar necessariamente em seguida da posição que fazemos. Podemos fazer outras posições e depois compensar. O importante é compensar. Tudo que fazemos para um lado, fazemos exatamente igual para o outro lado. Se você intensificou a abertura pélvica, intensifique agora, baixando bem os quadris. E aí subimos. Agora os pés separados, continuam separados. Comece a deslizar os pés para as laterais, afastando mais os pés. Vamos fazer a abertura pélvica. Se quiser, pode apoiar as mãos no chão. Isso ajuda a manter a estabilidade. Quando chega num ponto que percebe que não dá mais, pode levar os pés, mantendo só os calcanhares. Sempre dá para ir mais um pouquinho. Eu não tenho abertura pélvica, tá? Só para deixar claro. Eu estou no meu ponto máximo, eu nunca consegui avançar mais do que isso. Agora comece a levar as mãos mais para trás. Um pouquinho mais para trás, força nas mãos, e aí, sente-se. Ajuste bem os quadris, relaxe o tronco. Aqui você pode manter os braços relaxados, mãos apoiadas no solo, ou pode segurar os tornozelos ou a ponta dos pés e continuar avançando, como se quisesse tocar com o peito no chão. Isso é possível, tá? É realmente bem possível. Eu chego perto, não chego a tanto, não chego perto. E aqui nós relaxamos as pernas, relaxamos o tronco, e apenas deixamos o tempo passar. Vamos ficar aqui só mais 30 segundos. Será o suficiente para hoje. Tem algumas posições que a gente conquista, algumas técnicas que a gente conquista e nunca mais perde. Mas tem algumas que, se não treinar regularmente, a gente regride. As aberturas pélvicas são alguns exemplos. É um dos exemplos. Se treinando diariamente, você vai perceber que aumenta bastante. Se parar de treinar, perde um pouco a elasticidade, a flexibilidade. Eleve o tronco e aí vamos juntar as pernas. Pés juntos, pernas flexionadas, abraço os joelhos. Deixe a coluna bem estendida. Isso vai servir para descansar um pouco a musculatura das pernas.
O tempo passa muito rápido. Nós já estamos na metade da nossa aula. E já não falta muito tempo para fazer tantas coisas que poderíamos. Por isso é legal você acompanhar sempre as aulas, porque tem muita coisa, muitas técnicas, muito conteúdo. É impossível botar todas as informações numa aula só. Apoie sua mão esquerda no chão lá atrás, estenda a perna esquerda e eleve os quadris. Outro braço para cima. Aqui é um trabalho de muscular para os braços, embora não force tanto. Talvez você nem consiga sentir tanto o trabalho muscular nos braços, né? Dá para intensificar. O pé que está lá atrás, tenta tirar do chão. Poucos segundos. Vamos voltar. Vai de novo mais para trás onde estava. E aí, junte os pés. Separando os joelhos. Mãos apoiadas nos joelhos. Descansa um pouco os braços. Já vamos compensar. Eu acabo não falando os nomes dos asanas durante toda a prática, mas cada posição tem um nome em sânscrito. Vamos compensar a muscular para os braços. Estenda a perna direita. Essa posição, por exemplo, se chama Bahupadasana. É uma variação de Bahupadasana. Algumas posições, alguns asanas têm diversas variações. Essa é uma das variações do Bahupadasana. E os nomes são em sânscrito. Não traduzimos, porque nem todos os termos em sânscrito têm tradução específica. Então, para evitar confusões, traduções equivocadas, nós apenas buscamos entender o que significam as palavras, mas não traduzimos. Agora apoie seu joelho direito no chão e estenda a perna esquerda. E aí vamos passar uma lateroflexão. Eleve seu braço direito, tracione bem e descontraia para a lateral. O nome deste asana é Parighasana. Parighasana. Deixe o corpo relaxado. Quando soltar o ar, avance. Lembra da regra de respiração, né? Todo movimento para baixo feito soltando o ar. Então só avance quando soltar o ar. Dê o máximo. Compensaremos em seguida. Braço esquerdo para cima. Acione e ao soltar o ar descontraia para a lateral. Permanecemos alguns instantes. Outra coisa que eu já falei também durante algumas das aulas passadas é que nós fazemos todas as posições encadeadas, é como uma coreografia. Se não parássemos, não fizéssemos permanência, ficaria muito mais nítido. A dança que fazemos é quase um balé. Agora dê o máximo. E ao retornar, apoie as duas mãos no chão. Comece a flexionar os braços até tocar todo o corpo no chão. Em seguida, as mãos mais próximas aos ombros, mais próximas à cabeça, pés juntos e aí estenda os braços. Pés ficam juntos o tempo todo. Se tiver um pouco de dificuldade, passe um por cima do outro. Isso é importante. Ajuda a contrair os glúteos e isso ajuda a proteger a coluna. Os ombros, a tendência é ficar meio assim, né? Ombros para cima, cabeça para baixo. Faça ao contrário. Empurre os ombros para baixo e a cabeça vai para o alto. Se você tem boa flexibilidade, é só aproximar as mãos mais à sua cintura. Se precisar de baixar um pouco mais, afaste um pouco mais as mãos para frente. Baixe devagar, aproximando o queixo ao solo.
E aí, sente sobre os calcanhares. Deixe os braços estendidos, apoiando a testa no chão. Ok. Já pode se levar. E aí, sente-se agora com a sua perna esquerda flexionada, passe a direita por cima e aproxime bem os joelhos. Os pés ficam mais afastados para você não sentar sobre os calcanhares. Aproxime bem os joelhos. Ajuste bem os glúteos no chão. E aí, descontrai. Pode ficar com os braços cruzados apoiando nas pernas, ou se você tem uma boa flexibilidade, apoiando no chão. Relaxe o tronco se for necessário, se quiser dar mais ênfase. O que estamos fazendo agora é uma abertura pélvica. Embora não pareça, porque estamos com as pernas cruzadas, mas é uma abertura pélvica. Estamos trabalhando pontos bem específicos que ajudam para fazer a abertura pélvica. Além disso, os glúteos estão bem apoiados no chão, estão trabalhando bastante a coluna também. O nosso corpo reage de forma distinta de cada lado. Nós temos mais facilidade de força, de alongamento, de flexibilidade para um lado do que para o outro. E às vezes a coluna também responde um pouquinho diferente. Então é normal a gente produzir escoliose, lordose, e nas técnicas do yoga, quando levamos bem a sério, a gente consegue corrigir esses problemas. Essa posição, por exemplo, atua bastante lá nos quadris, nos glúteos. Dá para perceber como força, como obriga, a coluna a ficar mais bem posicionada. Bom, vamos aproveitar essa posição para fazer uma torção da coluna. O pé que está no chão, o pé direito, a perna que está por cima, você vai elevar o joelho. Vou ficar de lateral para você perceber. Eleva o joelho. A outra mão apoiada lá atrás e com o seu braço esquerdo faz uma alavanca e olha por cima do ombro direito. Aproveite a expiração. Ao expirar, contraindo o abdômen, torça bem os ombros. Torça bem a coluna, gire bem os ombros. Já vamos para o outro lado. Agora a perna que estava em cima fica por baixo e a que estava por baixo fica por cima. Outra vez, ajuste bem os joelhos. O nome dessa posição se chama Virasana. Virasana. E significa, quer dizer, a posição dos heróis. Segundo a história, é como os heróis de guerra, os vencedores das guerras, das batalhas, eram venerados. Eles ficavam sentados nessa posição enquanto a multidão os venerava. Tem que ser guerreiro mesmo, né? Tem que ser forte para manter essa posição por muito tempo. Porque depois de alguns minutos começa a doer demais. Uma vez eu me desafiei a ficar 10 minutos eu acho, em cada lado. O primeiro lado fiquei 10 minutos, o segundo, quando estava em 4, eu já não aguentava mais. Então exige bastante realmente esforço e vontade de querer permanecer. Acabando, estamos chegando nos tantos finais. A perna está por cima, você vai elevar, apoiar melhor o pé no chão, né? Outra mão lá atrás, a mão esquerda lá atrás, apoiada no chão. Com o braço direito faz uma alavanca e olha por cima do ombro. Ao expirar, contraindo o abdômen, gire bem os ombros. E ao retornar, estenda as duas pernas. Estenda bem os braços também. Incline o tronco para trás. Posição para trabalhar o abdômen. Se quer mais intensidade, coloque mais vértebras da coluna no chão. Só mais alguns instantes. Aqui a gente fica muito pouco tempo de permanência. Nas aulas, como dura um pouco mais tempo,
E também não tem a questão de tempo do cronômetro, né, para fechar sempre dentro do horário certo na televisão. Aí dá para permanecer um pouquinho mais. Eu fico pelo menos 1 minuto nas posições. Algumas um pouco mais. Comece a deitar devagar. Se tem espaço para trás, estenda os braços. Estenda as pernas, como se alguém te puxasse pelas mãos e pelos pés. E daqui passamos para a invertida. Sobre os ombros ou sobre a cabeça. Sobre os ombros, leve as pernas. Sobre a cabeça é outra variação, né? Permaneça aí alguns instantes. Essa é a posição mais importante, então você precisa permanecer mais tempo também. E há uma recomendação para aquelas pessoas que praticam regularmente e não têm tempo de fazer uma prática completa para fazer pelo menos essa posição de invertida. É muito importante tirar os pés para o alto por alguns instantes. Mesmo se não for essa posição, mas lembre-se, se você está assistindo TV, se você está lendo e tem a possibilidade de manter os pés mais elevados que o nível da cabeça, faça isso, porque isso ajuda muito a irrigar os vasos sanguíneos dos membros superiores, da cabeça, do rosto. Isso ajuda a manter a jovialidade da pele, a irrigar o cérebro, ajudar o coração a fazer o sangue chegar em lugares que são um pouquinho mais difíceis, que exigem um pouco mais de esforço desse pobre músculo que nos mantém vivos. Já pode começar a voltar, baixando as pernas. E aí compensa. Braço apoiado no chão, eleve o peito. E apoie a cabeça no chão olhando para trás. Permaneça alguns instantes. Posição para perder peso. Trabalhe bastante as glândulas da tireoide. A intenção aqui é só compensar o esforço que você fez sobre os ombros durante a permanência. E retornamos. Já vamos sentar diretamente. Exatamente como no início da prática. Deixe as pernas cruzadas. As suas mãos em Shiva Mudra. Homens com a mão direita em cima da esquerda, as mulheres com a esquerda por cima da direita. Os pés respeitando a mesma polaridade inicial. Homens com o pé esquerdo próximo ao períneo, as mulheres com o pé direito próximo ao períneo. Coluna bem estendida, feche os olhos. Sem pensar em nada. Aquiete sua mente. Comece a sentir as batidas do seu coração. Não pense mais em nada, apenas concentre-se nas batidas do seu coração. E agora, com uma respiração mais profunda, finalize, abrindo os olhos, passando as mãos ao Pranama Mudra. Finalizamos aqui a nossa prática. Swastika. Muito bem. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até um grande beijo. Tchau.